tarde, é com grande entusiasmo que os recebo nesta conferência Comunicação, o superpoder das organizações, e os líderes vestem a capa. Muito obrigada à Filipa Tomás, Rui Bairrada, Rui Piedade, Hélder Ferreira e Eugénia Carvalho. Eugénia deixa mesmo este desafio no final, seja uma dessas pessoas a usar o superpoder da comunicação para promover o bem-estar. E é a este tema que vamos dedicar os próximos minutos, neste primeiro painel. Como é que se comunica numa organização atenta ao bem-estar? Esta questão está na ordem do dia. Nós vivemos tempos onde as pessoas estão a ser levadas ao extremo pelo volume de trabalho, pela rapidez exigida na resposta, pelo sentimento de incerteza e mudança que todos nós sentimos. Há números que espelham esta realidade. 53% dos trabalhadores, incluídos para o Global Human Capital Trends da Deloitte, reportaram aumento de stress. Então vamos conversar sobre este tema com quem tem um papel decisivo nas organizações. Neste painel temos Tânia Gaspar, psicóloga, responsável pelo Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, o LabPAT, que foi criado há 2 anos, e estuda de forma sistemática saúde e bem-estar nas organizações. Vamos também falar com Ana Rita Lopes, diretora de Recursos Humanos da Delta Cafés, Grupo Nabeiro, que desde a sua fundação tem esta marca humana baseada na autenticidade das relações. Ainda Bruno Gouveia, diretor de Recursos Humanos da Foundever Portugal, que tem a certificação Great Place to Work, e também Wanda Santos, Chief People Officer da BioSurfit, uma empresa que passou por um momento com muitas decisões difíceis de comunicar. Então vamos começar. Tânia, começo por ti, porque é interessante perceber o trabalho do laboratório, vai ser importante perceber que tipo de trabalho é que fazem no laboratório e as conclusões a que chegaram nestes anos. Carla Rocha, agradeço este convite e felicito esta iniciativa, que realmente Obrigada. é um tema que precisamos todos de refletir e partilhar as experiências. E foi exatamente dessa necessidade do terreno que criámos o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. Com a pandemia, começaram as pessoas a dar mais valor ao bem-estar das pessoas e não falávamos só de saúde mental, não numa perspectiva de doença mental, mas a saúde mental é mais do que não ter doença mental, é as pessoas estarem bem, estarem com os seus, perceberem o que é importante para a sua vida. Então o laboratório criou-se no sentido, por um lado, portanto eu sou investigadora e é importante que as intervenções tenham como base a evidência científica, porque muitas vezes as organizações fazem algumas atividades, mas são avulsas, não têm por base uma necessidade identificada. Portanto, nós temos como missão avaliar as organizações, utilizamos o modelo dos Healthy Workplaces. Portanto, no fundo, o que é que constitui uma organização saudável? Tem, por um lado, o cerne da própria cultura, o ADN da organização, que tem o bem-estar dos profissionais como algo prioritário e depois passa esta mensagem aos seus líderes e também aos seus profissionais e, como foi dito há pouco nos exemplos, o envolvimento do profissional e a participação é fundamental. Mas, por outro lado, também o ambiente todo que está ligado à organização, seja a responsabilidade social interna ou externa, seja também o ambiente psicossocial, a autonomia, a possibilidade de desenvolver a carreira, de alguma forma as pessoas sentirem que são tratadas de forma justa, é algo muito importante. O ambiente físico e também os recursos para a saúde, ou seja, até que ponto é que a organização tem, de uma forma sistemática e sólida, recursos para as pessoas poderem ter mais saúde. E, portanto, o que é que nós fazemos? Nós fazemos esta avaliação nas organizações, devolvemos à administração, fazemos e também... pedem ou são estudados, vocês ativamente procuram, ou são organizações que pedem para ser estudadas, digamos assim? Temos uma rede que vai ser um bocadinho efeito bola de neve, não é? Portanto, fazemos o trabalho e depois uma organização que é conhecida acaba por saber e contacta connosco, e agora já temos mais de cerca de 50 organizações que já colaboram connosco. Em 2 anos. E conclusões, Tânia? Conclusões O que é que nós chegamos à conclusão? Portanto, por um lado, que a questão da cultura é fundamental. Aliás, eu trabalhava na área da gestão do stress com os profissionais e sabia que isso não era suficiente, porque eu, mesmo que me promovesse muitas competências de gestão de stress nos profissionais, determinadas relações de liderança e determinadas
organizações tornavam impossível a execução dessas competências. E, portanto, penso que temos que começar pela cultura e pela mensagem que a organização passa. Por outro lado, se eu tivesse que escolher numa perspectiva realista, a intervenção seria nas lideranças, por dois motivos. Por um lado, porque elas próprias são um grupo de risco, que sentem uma grande pressão, tanto dos objetivos da organização, como também do dia-a-dia e das situações particulares de cada profissional, como também elas próprias precisam de tratar da sua saúde mental e das suas competências para poderem fazer melhor o seu trabalho. Não é? E por outro lado são um modelo, isto às vezes parece um bocadinho, mas é verdade, as lideranças são um modelo da sua equipa e se elas tiverem um modelo positivo, mais facilmente a equipa vai modelar e vai fazer esse mesmo comportamento e ao contrário também, se eles têm esse comportamento, as outras FIAs intermédias, etc., podem replicar. Então, de uma forma geral e numa frase, como é que está o ambiente de trabalho em Portugal? O ambiente de trabalho em Portugal, portanto, nós fizemos a avaliação antes da pandemia, depois da pandemia e agora. Portanto, antes da pandemia estava melhor, depois da pandemia estava mesmo muito pior e agora a situação estabilizou, o que é bom, não é? Portanto, de alguma forma, o impacto da pandemia existiu, mas não foi uma situação que tenha vindo a ser indefinidamente. Mas, por outro lado, é fundamental, porque as pessoas mudaram a sua atitude em relação ao trabalho. As novas gerações têm realmente um maior foco no seu bem-estar e, portanto, as organizações, para serem sustentáveis, têm realmente que mudar o paradigma. Já voltamos às recomendações do laboratório, porque eu sei que é uma parte importante também do vosso trabalho. Ana Rita Lopes, a pergunta que tenho, aliás, vou começar, Ana, com uma afirmação, algo que disseste recentemente numa conferência de recursos humanos. Somos uma empresa de proximidade em relação ao Delta Cafés, ao Grupo Nabeiro. Somos uma empresa de proximidade e quando se pensa em comunicação é impossível não pensar no Sr. Rui Nabeiro. Proximidade, é este valor que está na essência da vossa marca. Presumo que é uma responsabilidade muito grande mantê-la viva e praticá-la no dia-a-dia. Olá, muito boa tarde a todos e agradeço o convite de estar aqui hoje e poder partilhar algumas daquelas que são as nossas experiências no âmbito da comunicação interna e o impacto que isto pode ter no compromisso também dos colaboradores e no envolvimento. Sim, de facto, há umas semanas atrás trouxe este tema para uma conferência de RH, porque num momento em que tanto se fala de inteligência artificial, é necessário humanizar as relações. E de facto, nós na Delta somos uma empresa de proximidade. Somos aí uma empresa família e para nós é impossível, quando pensamos em comunicação, não pensar no nosso fundador, que nos deixou há um ano atrás, mas que nós temos a obrigação e o compromisso de continuar com o seu legado. O Sr. Rui fazia isto de uma forma natural, numa altura em que ninguém falava do que é isto da comunicação interna, não tínhamos à nossa disposição todos estes instrumentos que hoje temos e o Sr. Rui fazia isto com toda a naturalidade, ele visitava todos os locais de trabalho, ele falava com todos os colaboradores, tocava todos e cada um em especial. Também em Campo Maior recebia as pessoas que lhe batiam à porta e queriam falar com ele e, portanto, fosse de uma forma, fosse uma notícia às vezes menos boa ou fazia essa transmissão da mensagem sempre com muita transparência e muita sinceridade e, portanto, nós temos de facto esta obrigação de continuar o legado e é isso que a equipa de comunicação interna todos os dias tenta e faz com as ações que vamos desenvolvendo em vários campos, seja mais do envolvimento dos colaboradores e iniciativas, seja na passagem de informação que também tem que ser feita para as diversas realidades. Sim. Eu tenho que te perguntar, o Grupo Nabeiro tem quase 4.000 colaboradores espalhados pelo mundo, com funções de natureza muito diferentes, não é? na sua atividade, diferentes backgrounds, diferentes formações, níveis de formação. Como é que se comunica com pessoas tão diversas, não é? Mantendo esse contacto de proximidade? É verdade. Nós temos operações diretas em 7 países, incluindo a China. Portanto, na outra parte do mundo, nos vários continentes, África, Brasil, Europa, trabalhos de campo, trabalhos mais industriais, trabalhos mais de escritório e a equipa central de comunicação interna somos 4, mas conseguimos aqui criar uma figura que é os pivôs de comunicação interna, que são os nossos embaixadores nos locais, são pessoas com quem mantemos contacto permanente, com quem fazemos eventos permanentemente, envolvendo também a administração e, portanto, é a forma de mantermos esta proximidade e conseguimos ter os nossos braços armados de comunicação em todos os sítios, porque, de facto, nós temos realidades muito distintas e é preciso saber como é que comunicamos, de forma mais digital, de forma mais analógica, com que registro comunicamos para chegar a toda a cadeia.
E da calculo que esses organização. pivôs de comunicação são escolhidos com o cuidado de serem pessoas próximas, São empáticas. escolhidos com proximidade. Já tivemos que substituir pessoas, isto faz parte, porque precisamos mesmo de pessoas que sejam embaixadores e que queiram ter esta vocação também. Por isso mantemos um contacto permanente anualmente com os pivôs de comunicação interna e anualmente fazemos aquilo que nós chamamos o Get Together, que é um momento de team building, mas também de passar mensagens e de alinhar o futuro do que é que precisamos e do que é que queremos para o próximo ano, onde eles são parte integrante deste dia e eles constroem este dia também, portanto é a forma que temos de manter esta comunicação viva em toda a organização. Portanto, embaixadores, team building, mais algumas práticas de comunicação interna que possas partilhar connosco? Sim, nós temos também uma prática que é fundamental, nós fazemos aquilo que chamamos a mensagem do CEO trimestralmente, onde o Dr. Rui Miguel Nabeiro fala a toda a organização, falo de forma itinerante nos vários locais de trabalho que temos, em direto com os colaboradores, e onde nesses trimestralmente o que fazemos é passar onde é que estamos e o que é que são os nossos desafios nos próximos tempos. Portanto, eu acho que isso é uma mensagem de transparência muito grande, de compromisso e de alinhamento, fundamentalmente. Sim, toda a gente sabe o que está a acontecer e sabe ali, não é? No momento, na sua organização. Obrigada, Ana. Bruno, bem-vindo também. No ano passado, a Foundever Portugal recebeu a certificação Great Place to Work. Portugal foi o terceiro país, depois do Brasil e da Índia, a receber este reconhecimento na Foundever a nível global. Sabemos que no início do processo esteve a criação de uma área para escutar os colaboradores. E é um pouco aqui parecido com o que perguntava a Ana Rita, não é? Como é que se escutam, como é que se consegue escutar 4.000 pessoas? Sim, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um desafio grande, a Foundever é um outsourcing de serviços que hoje tem mais de 170 mil pessoas, divididas em 45 países, e Portugal não podia ser diferente, são 4.000 pessoas e tem mais de 90 nacionalidades diferentes. Então, tudo que a gente não é uma empresa portuguesa. E as nossas lideranças são portuguesas. Então, a primeira dica que eu aprendi durante a minha carreira é a gente não pode fazer com que a informação chegue nas pessoas da maneira com que a gente gostaria que chegasse para a gente. Então, sim, a gente se dividiu. A forma da gente conseguir esses prêmios foi muito através da escuta, e a escuta não só entender o que se passa, mas também devolver para os colaboradores o que a gente fez com relação às sugestões, montar alguns times, como a Delta fez, e dentro desses times, cada um se responsabilizar por um canal de comunicação para aquele grupo de escuta. Então, aí a partir do momento que a gente ouviu as pessoas, que a gente sintetizou o que deveria comunicar, por qual canal deveria comunicar, a gente voltou com eles para dizer, olha, a gente conseguiu implementar, ou o porquê da gente não ter conseguido, e a partir daí a gente ganhou a confiança deles. E a gente entendeu que a confiança é o ponto-chave da comunicação. Quando eles confiam na gente, independente do canal de comunicação, quem fala, quem é o interlocutor, a mensagem chega onde deve chegar. E foi E falando nos canais de comunicação, houve esse aperfeiçoamento, não é, Bruno? Que outras boas práticas é que podes partilhar aqui para todos? Sim, dentro dos canais de comunicação a gente se dividiu, então, para ter o que a gente chama de Maxperts, que são pessoas que são especialistas na nossa cultura, que a gente chama de Max. E a gente começou a tentar, através dos canais de comunicação, identificar quem eram os públicos-chave. Então, a gente identificou que o supervisor, que é o que a gente chama de team leader, era o canal principal, era como fazia a nossa comunicação chegar nos agentes de atendimento, e a gente criou um evento chamado Code Summit através desse evento. Uma parte é se comunicar, atualizar as pessoas, e outra parte é que eles se integram e que eles se integrem e que eles próprios dividam informações até poder chegar na população que a gente quer. Ok, excelente. Wanda Santos, a BioSurfit é uma empresa portuguesa, desenvolve diagnósticos médicos, passou em 2020 e 2021 por um momento de muitas decisões difíceis de comunicar, e tu, Wanda, estiveste sempre na linha da frente. Há momentos em que se tem que tomar mesmo decisões difíceis e comunicá-las. O que é que te ficou dessa experiência? Bem, antes de mais, Carla, queria agradecer o facto de podermos estar aqui e falar de um tema tão importante, até porque sei que estão-nos a ouvir imensas pessoas com muito carinho que decidiram participar hoje também, não estando aqui, estando do outro lado. Sim. Por isso, um abraço para todos.
É verdade, há momentos em que a vida não nos prepara para comunicar decisões difíceis, é um facto, mas nesses momentos é quando vamos buscar na nossa caixa de ferramentas aquilo que de melhor temos, que é conseguir passar a confiança às pessoas para que elas de facto possam também tomar decisões. A Biosurfit em 2020 passou por um momento difícil, foi quando chegou a pandemia, e nesse momento havia um grande potencial de investimento na empresa que deu um passo atrás. E com isso houve decisões que tiveram que ser tomadas relativamente a pessoas, a custos, a tudo. E de alguma forma aquilo que tivemos que fazer foi de facto ter uma base de comunicação muito sustentada. Isso significava o quê? Não passar floreados, comunicarmos de uma forma extremamente em que libertássemos todo o processo de confiança que tínhamos para as pessoas, para que elas de facto pudessem tomar decisões de querer ou não se manter connosco. A verdade é que todo este processo requer de facto aqui uma grande dose de resiliência. Nós ajudámos as pessoas as que foram a conseguir um melhor emprego, porque naquele momento não tínhamos capacidade para lhe dar, e quando fizemos isso, fizemos com toda a nossa sentido de justiça, de equidade, de tudo, ou seja, desde o ponto em que nós ajudávamos as pessoas a refazer currículos, a colocá-las no mundo do trabalho novamente, a ajudar a encontrar emprego. Mas depois também tivemos as que ficaram, não é? Porque há alturas na vida em que não tomamos decisões entre pessoas más e às vezes estamos a tomar decisões entre pessoas boas e pessoas boas. E o melhor disto tudo é quando as pessoas encontram trabalho e tu és a primeira pessoa para quem elas ligam. Quer dizer que de alguma forma fizeste as coisas de forma decente, por assim dizer. As que ficaram foi muito à base de facto um processo de confiança, uma comunicação limpa, transparente e acima de tudo pelo exemplo, em que, de alguma forma, se tínhamos que pedir às pessoas, porque nos virámos muito para esta vertente do Covid, para às 4 da manhã terem que ir fazer um serviço a uma empresa, nós às 4 da manhã estávamos com as pessoas, mesmo que tecnicamente não o pudéssemos fazer, para que elas soubessem que mais do que pedir, nós estávamos lá sempre. Só terminando, dizendo que na verdade, a comunicação, e eu acho que a Biosurfit é o exemplo disto, a comunicação trouxe-nos um valor inestimável nesta equipa, e uma das coisas que trouxe foi, de facto, que estas pessoas se mantiveram connosco do princípio ao fim e que nós hoje somos uma nova empresa que passamos por todas estas adversidades, mas que hoje temos novos negócios, estamos bem e que na verdade... E parte dos colaboradores, ou grande parte, continuam convosco. Continuam connosco. Wanda, uma das aprendizagens... Um grande beijinho, um agradecimento. Uma das grandes aprendizagens, e nós conversámos antes desta conferência todos, e na conversa que tive contigo, tu dizias que se há algo que aprendi deste período difícil é que é preciso ter mais conversas. É preciso conversar mais vezes. Sem o que dúvida. É que mudou? Olha, o que mudou é que eu acho que a Biosurfit sempre teve uma atitude muito otimista, ok? Todas as pessoas, todos os líderes tinham sempre uma atitude de nós vamos conseguir, e às vezes nem sempre trazíamos as conversas difíceis para cima da mesa. E essas conversas são importantes, porque são também a base daquilo que é a confiança que as pessoas vão ter em nós, não é? Então, o que mudou verdadeiramente é que nós abrimos muito mais canais de comunicação. Nós hoje comunicamos, eu diria, eu vou dizer isto, e atenção, tem que ser lido na forma certa, por tudo e por nada, não é? Sim. Mas comunicamos de facto muito, de forma transparente. Abrimos um espaço de segurança psicológica para que as pessoas pudessem efetivamente partilhar aquilo que sentem, que querem, e isso trouxe de alguma forma pessoas para dentro da equipa em termos de sinergia muito interessantes, porque são de facto pessoas que vão lá estar sempre para nós. E quando eu digo sempre, não quer dizer que não possam escolher um novo caminho, mas efetivamente têm feito parte deste caminho, que tem sido muito, muito importante. Volto à Tânia para perguntar sobre as recomendações. Não é importante agora, de todo o trabalho que o laboratório faz, e percebendo agora aqui esta realidade das empresas que temos aqui e tantas outras que estão a assistir, quais são as recomendações que o laboratório pode deixar? E realmente aquilo que nós temos visto dentro do trabalho com as várias empresas que temos é que é fundamental, depois de fazer a avaliação, devolver.
Portanto, não é só avaliar, porque muitas pessoas não têm a expectativa, então avaliamos e depois o que é que acontece, não é? Portanto, nós a seguir devolvemos aos trabalhadores e fazemos grupos de discussão, de modo a que eles reflitam sobre aqueles resultados, e é fundamental estabelecer objetivos. Porquê? Porque nós não podemos, se calhar, mudar tudo de uma vez, não é? Portanto, estabelecer prioridades e, por exemplo, num trabalho de 1 ano, estabelecer quais são as prioridades e que toda a gente, todos juntos, é um processo de co-construção, todos juntos, cada um na sua posição, na sua função, poder contribuir para isso. E realmente nós temos 2 perguntas, uma que tem a ver com o que é que eles gostam que a organização faça, o que é que eles gostariam, e aqui a questão da proximidade e do contacto, como estava aqui a colega a dizer, das lideranças e das chefias estarem com as pessoas, irem ao local onde as pessoas estão a trabalhar, saberem o que é que elas passam, porque nós fazemos grupos focais de todos os níveis profissionais das empresas, e o que nós sentimos é que realmente as pessoas que estão no topo muitas vezes têm realmente o outro mindset, estão preocupadas com outras coisas muito mais estratégicas e não percebem do dia a dia, e portanto por vezes era importante haver. Depois a questão da confiança também, para nós conseguirmos tomar decisões, e por vezes não há nada que seja só ganhos, há sempre ganhos e percas, tem que haver aqui uma confiança que toda a gente está a fazer aquilo com um objetivo comum. Nós temos estado a receber algumas questões. Temos aqui uma que diz: muito interessante este trabalho desenvolvido pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, ainda há um caminho a percorrer, mas é gratificante perceber que é uma preocupação que está no topo das prioridades das organizações. Gostava de perguntar em que medida é que esta tendência vai influenciar as organizações a privilegiar cada vez mais o trabalho híbrido e a flexibilidade. Eu acho que esta pode ser uma pergunta aberta ao painel, quem quiser responder, mas é muito esta questão de: há pessoas, sim, sem dúvida, para quem ter flexibilidade no horário de trabalho, poder escolher períodos do dia, ou pelo menos poder escolher trabalhar alguns dias a partir de casa, pode ser muito valioso, não é? Dão muita importância a isto. Tânia, em relação a este tema, os estudos têm... Nós temos dados sobre isso, portanto temos saber quem é que está a trabalhar em teletrabalho, quem é que está em situação híbrida, quem é que está a trabalho presencial e que reflete que isso tem no seu bem-estar e na percepção de ambiente de trabalho saudável. Portanto, a situação híbrida é o melhor dos mundos. Portanto, as pessoas que estão em situação quando híbrida... é possível, não é? Exatamente, mas é interessante que as pessoas que estão em trabalho presencial agora também já exigem alguma regalia por estarem em presencial. Já que nós temos que estar aqui, então tem que nos dar alguma coisa por isso. O presente é estarmos juntos. Não, é por isso que a situação híbrida é melhor, porque as pessoas conseguem ter essa autonomia e, por outro lado, uma percepção de confiança da empresa, porque muitas vezes, se a pessoa está em teletrabalho, há aqui uma percepção de confiança que é importante. Mas, por outro lado, faz falta o tal cafezinho, estar perto da liderança e o contacto. Agora, queria salientar uma questão, que as pessoas que estão em teletrabalho estão também em risco. Porquê? Porque realmente muitas vezes têm mais dificuldade de ter acesso aos recursos para a saúde que a empresa tem. Portanto, se estiverem em teletrabalho, a empresa tem que se preocupar também com eles, no sentido de ter alguns recursos mais específicos para os seus riscos. Sim, estamos quase a chegar ao fim deste painel, mas eu não quero sair daqui sem pedir-vos as últimas ideias, não é? Aquelas mensagens que vocês sentem que ainda não foram transmitidas. Nós temos centenas e centenas de pessoas e de organizações dos mais variados setores a assistir. O que é que podem revelar como boas práticas? Já falámos aqui de algumas boas práticas de comunicação interna, mas focando este tema do bem-estar, da aprendizagem que todos temos feito também desde a pandemia. Começo por ti, se calhar, Wanda, e depois sigo para todos. O que é que falta dizer? O que é que te faltou dizer? Olha, eu acho que acima de tudo é super importante que nós preparemos mais as pessoas para esta gestão da comunicação, ou seja, as pessoas têm às vezes alguma dificuldade em falar daquilo que incomoda, não é? A verdade é que as empresas não são perfeitas e as pessoas também não são perfeitas, e é neste equilíbrio que temos que ir encontrando de facto aqui o processo. E o que eu sinto é que, e este é um caminho, por exemplo, que nós temos vindo a fazer, é ajudar as pessoas a perceber de facto como é que as empresas funcionam, para que os pedidos também sejam naturalmente o mais razoáveis possíveis, não é? Porque tem que haver um bom senso no meio deste processo, mas acima de tudo ajudar muito tanto as lideranças como os liderados, não é? Ou seja, as pessoas na generalidade,
a conseguir fazer este processo sem medo de comunicar e de poder, de facto, ter aqui um espaço para. E o que eu sinto é que continua a haver um bocadinho este receio e as pessoas continuam a ter alguma dificuldade em, de facto, comunicar coisas que incomodam. E aí, normalmente, é onde temos os problemas para lidar. Por isso, eu acho que, verdadeiramente, uma das coisas que as empresas também devem apostar bastante é nesta, não sei se é informação, não é? Nós, no nosso caso em particular, fazemos muito esta formação interna para que as pessoas de facto possam não ter receio de comunicar. Isto é muito engraçado porque as pessoas às vezes dizem: Wanda, que estranho, eu não sabia sequer que a gente podia dizer aquilo que pensava, não é? Sim. E isso é extremamente importante Sim. para evitar um mínimo de conflitos e a empresa também criar outras vertentes. Por exemplo, a gente tem newsletters, tem várias reuniões para passar informação. Isso é super importante. Bruno, questões que ainda... Eu salientaria também os canais de comunicação. Acho que nunca a gente teve tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca a gente teve tanta dificuldade de se comunicar. É um apanhado de coisas e muitas vezes a gente usa os próprios canais. Eu te mandei uma mensagem pelo Teams, te mandei um e-mail, enfim, te falei naqueles 10 minutinhos no café. Mas está desorganizado, fica tudo no ar, não é? Fica tudo no ar. Eu acho que o poder está em sintetizar primeiro e preparar as lideranças, sim, para serem porta-vozes para todas as gerações, não só saber conversar com um diretor ou saber conversar com um agente de atendimento, mas também canalizar a informação e passar a informação da melhor maneira possível e tomar muito cuidado para essa informação não ser agressiva demais. Então, quando alguém está tentando passar algo para você, ouça atentamente. Eu acho que muito se fala em verbalizar as coisas. Escrevi um e-mail e estava super bonito, né? Tinha uma introdução, tinha o contexto, tinha o final. Mas será que você parou para ouvir mesmo? Será que essa mensagem que você está passando não é uma mensagem que você imaginou que fosse ser a correta? Então, eu acho que é deixar as pessoas saberem que você está preocupado de fato, e eu acho que isso 90% da comunicação vai fluir. Menos telemóveis, e mais olho no olho e tentar acessar o que a pessoa quer entender. Mais conversas naturais, não é? Mais sempre conversa. possível. Ana Rita, últimas ideias? Então, vou tentar complementar o que os colegas já disseram e acho que no momento, como dizias há pouco, passámos por tanta convulsão, revolução e desafios, temos que continuar a humanizar as relações e a comunicação. Temos tanta forma de trabalhar hoje em dia que humanizar a comunicação é fundamental e o papel da comunicação interna é ainda mais importante hoje em dia, porque é a forma que nós temos de chegar ao colaborador e de lhe proporcionar comunicação, mas também iniciativas que os comprometam com a organização, que os envolvam e com a cultura. Portanto, é o meu Tânia, resumo final. últimas ideias e fechamos o painel. Eu penso que o essencial é realmente esta questão do bem-estar não ser só uma moda e que realmente fique dentro do ADN das organizações. E penso que o problema é a rapidez, ou seja, neste momento nós estamos realmente constantemente a ter que dar resposta por causa dos meios tecnológicos, por causa da competitividade, e esta questão acontece no trabalho, acontece em casa, acontece por questões financeiras, e temos que parar um pouco, temos que ter momentos para nós podermos parar, refletir todos, para depois podermos ter realmente, eu costumo usar o gráfico do stress e nós funcionamos muito bem no pico do nosso stress, em que estamos realmente com toda a motivação, toda a energia, mas não aguentamos funcionar sempre aí. Não Portanto, é sustentável. Temos que ter esses tempos e é ótimo, estamos muito felizes, adoramos o que estamos a fazer, mas depois temos que também ter aqueles momentos de parar. E isto tanto as pessoas como as organizações têm que ter isso. Muito obrigada por todas as partilhas que deixaram aqui esta tarde. Pode continuar a enviar-nos os seus comentários e as suas perguntas ao longo desta conferência.